Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Amém, graças a Deus. Pastor Geraldo, não é? Pastoreou essa igreja, ele vai falar um pouquinho. Quando eu cheguei aqui em 1999, a gente estava grávidas, né? Eu e a Selma, na verdade, ela estava mais grávida do que eu. E fomos recebidos pelo pastor Geraldo, cuidados, foi um tempo abençoado para nós. E a gente louva a Deus e é uma alegria poder recebê-lo aqui. Ele vai pregar a palavra de Deus para nós nessa hora. Chamo você a estar atento. Creio profundamente que se você está com a sua mente aberta, você já ouviu Deus falar. Você já percebeu o Senhor, como Ele trabalha? Você já percebeu sinalizações de Deus para você? Algum tipo de estímulo de Deus para a sua vida? Seguramente você já ouviu. E agora o Senhor vai continuar falando ao nosso coração. Eu peço para você levantar uma de suas mãos e orar por todo mundo que ouve e por aquele que fala. Faça essa oração aí onde você está. Oh Deus, oh Pai, em nome de Jesus. Continua conosco. Continua Deus falando ao nosso coração. Continua Deus edificando, Deus, a nossa vida. Continua pastoreando esta igreja agora na instrumentalidade do Teu servo. Deixa a Tua graça fluir, deixa a Tua presença se manifestar. E faz, Deus, com que o Teu nome continue sendo glorificado aqui. É assim que nós oramos, é assim que pedimos, Pai, e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Passou um pouco assim a emoção, mas continua ainda meio trêmulo aqui, né? Eu dizia aqui, quando aqui estava, que sempre domingo para mim era um dia muito difícil. Sempre eu tinha diarreia nervosa, eu sempre passava É sempre para mim um dia um pouco difícil, pela responsabilidade, pela preocupação que tenho até hoje em ministrar uma coisa tão especial e tão séria que é a palavra de Deus, né? Mas também é um motivo de alegria. Geralmente depois do domingo, depois do culto, quando ia para casa e vou para casa, sempre é também o melhor dia, o melhor momento meu, é quando eu descanso e sei que pude mais uma vez cumprir aquilo que Deus nos chamou a fazer, que é ministrar a sua palavra, né? Queridos, eu tenho muita gratidão no meu coração por esta igreja, pelo tempo que aqui passei, por muitos os que aqui estiveram e alguns que ainda estão. A primeira pessoa que me acolheu, que eu fui para a casa dele, fiquei eu acho que um mês ou mais aqui, foi o Fraga Júnior, né? Aurindo Fraga Júnior. Eu acho que eles eram recém-casados ou ainda não. Não, ainda não, é isso. Aí estava só arrumando os móveis, é isso mesmo. E ele me hospedou na casa dele no dia 11 de abril de 95, quando vim do Pará. Chegamos em Londrina, num voo, e ali o irmão Eurico foi nos encontrar, comprou uns pêssegos para nós, uns caqui, chocolate, no caminho, e viemos nos alegrando, conversando com minha esposa, meus filhinhos pequenos. E aí começamos aqui na quarta-feira, dia 12, já tivemos o culto de posse interna da igreja somente. Tem umas fotos até hoje, né? E logo na sequência, não sei se um mês, 2, tivemos o culto de posse para a cidade, para as autoridades, para a convenção. Pastor Luiz veio pregar e nos dar a posse já externa, mas já estávamos trabalhando. No dia seguinte já assumimos aqui o trabalho. No dia seguinte do que chegamos. Foi um período, irmãos, muito importante. Eu estava com 35 anos. Hoje já estou com quase 100, né? Mas estamos aí na luta. E foi um período muito importante de força, de desafios. Uma igreja que estava muito ávida por crescimento, estava consolidada, estava já preparada pelo ministério que o pastor Luiz fez. E nós começamos a colher os frutos, a expandir. E graças a Deus, foi um desafio muito bom. Eu quero falar rapidamente, quem começou trabalhando conosco aqui foi a irmã Delma, na secretaria da igreja. A irmã Delma não está, acho que mais aqui na cidade, né? Mas também trabalhou conosco o Daniel,
Trabalhou conosco Deise, o Marcão, o Alexandre, o Xandão, né? Que está em Curitiba hoje. A irmã Cari, a irmã Terezinha, o Sebastião como evangelista, o irmão Manuel como evangelista. O irmão Manuel já partiu para o Senhor. Também trabalhou conosco a Meire, com o Ministério dos Surdos. Tínhamos aqui uns 25 a 30 surdos na época, num ministério muito bonito, algo muito gostoso, muito bonito. E depois também chega o pastor Josimar, o Paulinho. E eu sei que eu estou pecando, eu estou falando assim das pessoas mais que trabalharam assim remunerados também, que fizeram parte do ministério, né, remunerados conosco, mas que trabalharam, que doaram as suas vidas no Kids Infantil Sião aqui, né? A Cristiane, a Moliane, a Luciane do Ivens começaram aquele ministério que nós desafiamos elas aqui. E depois Fabiana, que também veio, já remunerando ela para ensinar as crianças com mais profissionalismo. E fomos desenvolvendo, irmãos, trabalho com os adolescentes, e eu tive que colocar um cara firme aqui para começar firme com os adolescentes, porque tinha um irmãozinho aqui, é uma benção, o irmãozinho Rogério, né? Quando os adolescentes iam ter um retiro, aí não, ele já é jovem, é para os jovens iam ter, não, é adolescente, vai para os adolescentes, e acabava que ele ia para os dois, né? Cadê o Rogério? Rogério é uma alegria, né? Era só alegria para a gente aqui, esse Rogério, é uma benção. Então, irmãos, foi um tempo assim. Foi quem que aceitou o desafio de pastorear os adolescentes? Vocês sabem quem foi? Foi o pastor José Carlos. Ali, o JC, ali, ele assumiu os adolescentes. Primeiro líder forte aqui dos adolescentes. Depois nós tivemos o Alexandre e a Gabi. Depois tivemos uma coisa linda, foi quando também o Sérgio, o doutor Sérgio, então o doutor Sérgio e a Débora, filho do pastor José Carlos, assumiu os adolescentes, que foi algo que eu chorei, irmãos, e até hoje, quando eu conto nas igrejas isso, eu me emociono, porque eu cheguei para ele e falei, o Alexandre e a Gabi estão indo embora, e eu preciso de um líder para os adolescentes, meu irmão, e eram muitos adolescentes crescendo, e aí ele virou para mim e falou, pastor, o senhor me dá um mês para mim pensar, porque eu estou com 2 hospitais, eu estou com o HU e o Santa Rita. E eu falei, sim, meu irmão, pode pensar, tranquilo. E quando, no final de um mês, certinho, pontualmente, ele veio no meu gabinete e falou para mim, pastor, eu entreguei o HU para assumir os adolescentes. O Sérgio Lopes, né? Lopes e a Débora. Aquilo me emocionou tanto, irmãos. Ele entregou um hospital para assumir os adolescentes. Então, muitos hoje jovens, pais, profissionais, juízes, médicos e tantos outros advogados que estão por aí, são fruto de um trabalho muito bonito e muito sério que esses irmãos dedicaram, que esses irmãos fizeram, que esses irmãos se empenharam aqui. Muitas famílias, muitos hoje nós temos contato, conversamos, casamos muitos, e mais uma coisa linda que aconteceu aqui, foi num dia de um culto que eu chamei aqui à frente, tinha muitos jovens estudantes, universitários, sem pai, sem mãe, sem ninguém aqui na cidade, e eu chamei todos eles aqui à frente, e naquela noite eu chamei eles, depois chamei, Deus me deu uma direção, eu chamei os membros da igreja, para cada um assumir como um filho adotivo, para ligar para os pais, para levá-los para almoçar uma vez por semana, para saber como eles estão, para dar uma assistência para eles. E até hoje eu ouço algumas pessoas falar sobre esse trabalho. E eu assumi os meus filhos e outros foram assumindo, a igreja veio toda à frente, cada um assumia. E aquilo foi um trabalho também muito importante. Nós casados para sempre, nós chegávamos às vezes na semana, temos quatro grupos durante uma semana. Eu, às vezes, ministrava segunda, ministrava terça, ministrava quinta, outro irmão ministrava na sexta, e vários irmãos ajudaram nessas ministrações que foram formando lideranças. E nós passamos, naquele tempo, quase toda a igreja pelo Ministério Casados para Sempre, até os noivos, né, entravam também. Foi um período muito gracioso. Discipulado foram muitos irmãos. Quando começamos o trabalho de células, viajamos muito, foi muito difícil para fazermos a transição, começarmos. Talvez não seria tão difícil para outros, mas para mim foi, devido às minhas limitações, dificuldade. Mas nós fomos lutando, teimando.
E graças a Deus, irmãos, eu fico muito feliz. Eu tenho somente gratidão no meu coração por esta igreja. Somente gratidão, não só por essa, mas por as outras 5 que eu pastoreei. Só gratidão no meu coração. Este ano eu completo 40 anos de ministério pastoral. E nós vamos ter uma festinha lá em Toledo. Para a família. Não, minto, irmão, desculpa, 40 anos de casado. Ah, não, ministério já completou, já vai para 42. Então, irmãos, mas é algo muito prazeroso, muito prazeroso. E eu louvo a Deus por cada um de vocês, por cada vida, por cada irmão, por cada amigo que nós fizemos aqui e que hoje estão nos homenageando nesta noite, né, com esta atitude honrosa, trazendo para nós alegria, para mim, para o pastor Luiz, para a Isis. Minha esposa está com a mãe dela com um câncer muito avançado, muito sério, ela não pôde vir por isto. Pensei em trazer minha neta, mas ela também, eu sei que talvez não viria, ou talvez viria, mas no final foi muito corrido. Ela tem uma responsabilidade com o departamento infantil da igreja. Há poucos meses, há 1 ano e pouco atrás, mais ou menos, eu batizei minhas 2 netas. Coisa linda, e elas são comprometidas com o trabalho da igreja local lá, no departamento infantil. Eu me alegro muito com isso, né? Me alegro muito com isso. Mas amém, queridos. Aquele videozinho do irmão agradecendo, irmãos, tá no ponto, tá no jeito aí, será? Aquele videozinho de 1 minuto. É só para gratidão aqui, porque a igreja nossa, eu não quis trazer uma saudação da igreja, porque eu acho legal quando a igreja, quando alguém fala isso de fato, né? Não é somente, e o nosso presidente da igreja trouxe essa palavra. Amém. Sabe qual é o grande privilégio de um pastor preto igual eu pastorear assim um bocado de alemão? É para poder chamar eles de irmão, né? Poder chamá-los de irmão. Tudo branquinho lá e o negão lá. Ô, meu irmão. Mas amém, queridos. Olha, eu vou ensinar para vocês uma música, tá? Eu vou ensinar uma música para vocês. Eu vou desafinar o violão do Pedro. Tá no jeito aqui, Pedro? O teu violão? Tá? Beleza. Eu vou ver. Vocês vão cantar comigo aí o hino. Eu vou me arriscar aqui. Nem que desafine tudo, mas vamos lá. Esse hino, cadê ele? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É lindo esse hino demais. Eu sei que você vai
a dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Aqueço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem anautracar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem anautracar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Muito obrigado, irmãos. Eu sempre, todo domingo eu ensino um hino desses novinhos aí para os irmãos lá na igreja. Os menininhos novos. Mas amém, queridos. Irmãos, eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre um texto da palavra de Deus, mas vou procurar me manter aqui dentro do nosso horário. E eu queria, irmãos, na simplicidade do Senhor e desta palavra, trazer para os irmãos uma breve meditação. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, e nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês. E eu vim orando a Deus, porque a gente pensa tanta coisa para falar, é uma oportunidade tão importante esta. E eu pensei em muitos assuntos quando há um mês atrás o pastor Josimar me procurou. Mas eu pedi a Deus que eu não queria nada assim que eu tivesse na manga, não. Eu queria algo assim que eu pudesse compartilhar, que Deus pudesse me falar alguma coisa. Eu confesso para os irmãos que durante essa viagem, eu vim gravando pequenos áudios e mandando para um pastor colega meu. Eu falei, pastor, deixa isso aqui guardado. Não ouve não, é uma mensagem que eu estou preparando. E eu, essa madrugada, no irmão Hermínio, eu escrevi um pouquinho, algumas coisas, poucas, para me trazer a memória daquilo que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Então, já preguei algumas vezes sobre esse texto, já ouvi algumas mensagens sobre esse texto, mas na perspectiva que eu quero apresentar para os irmãos, talvez Deus tenha alguma coisa nova para falar com você, como falou comigo. É João capítulo 11, eu quero ler o versículo 39, 38 também. João 11, 38 e 39 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, todo tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Fala aos nossos corações, Senhor, pela tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vejo nesse texto uma simplicidade, uma objetividade e uma profundidade tão grande. A simplicidade da maneira de Jesus agir com seus discípulos, com as multidões, com as pessoas em volta dele. Eu sou muito apaixonado pela simplicidade do Evangelho de Cristo. Eu muitas vezes me pego, irmãos, chorando, lendo, ou mesmo meditando sozinho em alguns momentos, em textos da Palavra de Deus, em Jesus em especial. E eu tenho um carinho muito profundo pela Palavra. Esses anos da pandemia, eu fiz estudos em cada versículo de João, Evangelho de João. Fiz lives até esgotar o Evangelho de João. E tive pessoas convertendo através disso. E Deus parece que falou tanta coisa nova no meu coração nesse período da pandemia, porque eu não só lia, mas eu pregava. E eu sentia que Deus trazia coisas novas para a minha vida, para o meu coração. Eu preguei também sobre esse texto. Está, inclusive, pela internet, em algum local, Facebook, não sei, Instagram, mensagens breves, curtas. Mas quando eu estive pensando esta semana, eu estive especificamente quarta-feira também meditando nisso, e na viagem aquilo veio me trazendo à mente alguma coisa nova, apesar da simplicidade, e eu comecei a pensar nessa ordem de Jesus, bem simples e bem clara, bem objetiva: tirai a pedra. Qual é o contexto? Já Jesus tinha recebido o recado que o seu amigo Lázaro estava muito mal. Quando ele recebe o recado, ele está distante da aldeia ali de Betânia, e ele fica ainda 2 dias por lá. Depois de 2 dias ele vem, e quando ele chega até a aldeia, já estava Lázaro sepultado e morto há 4 dias. Eu conversei com um médico e ele disse que com 3 dias nada mais se aproveita de uma pessoa que morre. Se faz uma autópsia. Esse irmão que deu aqui os cumprimentos, parabenizando a igreja, esse irmão é um médico, e ele disse para mim: olha, pastor, com 3, 4 dias nada se aproveita mais de um cadáver, animal ou pessoas, não aproveita mais nada. E então, irmãos, nós olhamos e vemos, Jesus chega ali bem depois de tudo ter acontecido. Jesus chega ali num tempo que ele entendeu que era o tempo certo dele chegar, e ele não esteve preocupado com o imediatismo das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Ele não se preocupou com o imediatismo dos judeus, que quando ele chega e fala assim, ele bem que poderia, já que ele está chorando aí, já que ele está se lamentando de tristeza, de comoção, ele que curou cegos, ele poderia ter salvado esse homem, não ter permitido ele morrer. Mas Jesus não estava importando com aquilo. Jesus não se importou com os discípulos também, que falou assim, quando Jesus se propôs a voltar para a aldeia: mas você já sabe que tentaram nos matar, vai voltar para lá para morrermos também. Nada disso, irmãos, nem ameaças, nem tempo, nem espaço
privavam Jesus de fazer ou de deixar de fazer, porque ele tinha consciência de uma coisa, ele tinha consciência do tempo de Deus. Ele tinha consciência da hora do Pai, da sua hora, o agir na hora certa. E uma coisa muito importante, irmãos, o agir de Deus não é muitas vezes no meu tempo e nem no seu tempo, é no tempo dele. Quando eu falando nisso, eu me lembro de Miqueias, cerca de 700 anos antes de Jesus. Miqueias profetiza sobre Belém, Efrata, que de ti sairá aquele que será grande em Israel, e vai profetiza sobre o nascimento de Jesus lá em Belém, 700 anos antes. Miqueias fala sobre Jesus. Miqueias, ele profetiza, ele traz uma palavra clara, objetiva de Deus. E ele não estava nem aí, ele falou aquilo lá. Os judeus registraram, guardaram aquilo, mas aquilo não acontecia. E quantas pessoas possivelmente acharam que aquilo era uma loucura? 700 anos depois, alguém marca um censo para que todos fossem recenseados nas suas cidades, tinham que voltar na sua cidade para dar os seus nomes, para poder fazer os seus registros nas suas cidades de origem. E aquele censo não foi à toa, era para que Maria e José fossem até lá, e aquele censo permitiu que aquela cidade enchasse de gente para todo lado, e aquele censo permitiu que não houvesse lugar nenhum, em hotéis, em casas, em pensões, em amigos, tudo estava lotado, para que se cumprisse a profecia que ele nasceria numa manjedoura. Mas no tempo de Deus, foram 700 anos que se passaram, cerca de 760 anos. Isaías profetiza a respeito de Jesus também, cerca de 700 anos antes dele vir. E Isaías é considerado o profeta messiânico, e ele fala sobre Jesus, ele profetiza, faz afirmações tremendas, é considerado esse profeta messiânico. E somente 700 anos depois vai se cumprir aquilo que ele falou literalmente. Literalmente. Mais uma coisa que nós pensamos nisso tudo, e o que Jesus falou? Nós, como igreja, temos acreditado, porque muitos não acreditaram nos tempos de Jesus. Quando Mariazinha, menininha, talvez 14, 15 anos, 16 no máximo, chega para Jesus, para José, toda feliz, e fala: "Oh, meu noivo querido, eu estou grávida." Que alegria! José olha para ela: "Hã? Mas de quem?" É um negócio lindo do Espírito Santo de Deus. Sabe aquela promessa de Deus? Foi aquilo lá. José entrou em desespero. José entrou, irmãos, em um estado de desespero. Sua autoestima foi lá embaixo. Abandonou tudo. Se entristeceu. Não acreditou em Maria. Não acreditou na promessa de Deus. Não acreditou que aquilo poderia ser verdade. Pensou que ele estava sendo traído. E ele então resolve ir embora. Abandonar tudo, porque ele amava aquela menina. E a gente imagina quantos dias aquele homem sofreu, sozinho, sem abrir para ninguém, com medo das pessoas pensarem o que dele. Puxa vida, eu nem consegui segurar uma menina noiva, engravidou. Que loucura essa menina foi fazer. E ele desespera até um momento que ele consegue parar e dormir. Aí o anjo do Senhor vem para ele e fala: "Cara, não é nada disso, não. Não é traição. Você não foi traído, para com isso, deixe de se lamentar. Você não acredita na palavra de Deus, não é promessa de Deus, o que está gerado nela do Espírito Santo. Volta, toma a tua mulher." E José então volta feliz, mas ele não acreditava mais na promessa. Irmãos, e assim você vê muitos casos como Zacarias, como outros e outros que não acreditavam mais. Irmãos, só uma parênteses dentro dessa palavra. Vamos olhar para as palavras de Jesus, amados. Hoje, dia de ceia, até que Ele venha. Até que Ele venha. Que nós, como igreja, irmãos, não sejamos apenas um grupo em que queiramos achar que é apenas uma cidade de refúgio, que é apenas vivermos
as promessas de prosperidade. Não, irmãos, é acreditarmos que Ele vem. Ele vem, amados. E esse Jesus, Ele chega para nós aqui, Ele chega para Maria, Ele chega para Marta, e Ele chega ali no tempo dEle, no tempo que Ele quis. Ele não quis saber de vir antes, quando Lázaro ainda estava doente, não. No meu tempo, eu vou na minha hora. E Ele chega ali, 4 dias de morto, e Ele cumprimenta, Ele chora, Ele se comove. Mas Ele chega para Marta e fala: vamos até o sepulcro. Quando chega ao sepulcro, Ele fala: tire a pedra. Sabe, irmãos, nosso imediatismo muitas vezes nos leva a perdermos tantas coisas, porque não sabemos esperar a hora de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando sentado em cima da pedra, sentado em cima dos problemas, e nós não queremos mais acordo. Passou o tempo, passou a hora, e Deus querendo, e Jesus falando ali aquele povo, e Deus querendo agir no meio daquelas pessoas, e falando, Jesus deixa claro a sua posição, a sua simplicidade: tire a pedra. É só isso que vocês têm que fazer, é uma coisa que vocês precisam fazer, façam. Mas Senhor, não tem como, cheira mal, já tem 4 dias. Talvez você olhe diante de uma palavra de Deus, e você olha e fala: não tem mais jeito para a minha vida, eu já fiz 2, 3, 4 vestibular, não consigo mais. Talvez, irmãos, por esse imediatismo nosso, por querermos as coisas no nosso tempo, nós muitas vezes perdemos tantas oportunidades na vida. E o Senhor está dizendo para nós: tire a pedra, filho, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Mas a nossa ambição, ou o nosso medo, ou a nossa posição, às vezes, em alguma área da vida, nós ficamos ali segurando: não quero mais, não dá mais, não consigo mais. E Deus fala: tire a pedra, faça a sua parte, tire a pedra, deixa eu agir. Mas Senhor, não consigo mais vencer nessa área, eu não consigo mais passar no vestibular, meu tempo passou. Senhor, já tem 4 dias, essas áreas já estão podres da minha vida, essas áreas já estão acabadas, não tem mais como fazer nada. E Deus fala: olha, tire apenas a pedra, tenha coragem de mostrar a tua área afetada, tenha coragem de mostrar a tua fraqueza, tenha coragem de mostrar o teu morto, tenha coragem de mostrar o teu defunto para mim, porque eu sou o dono da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e se tu creres, verás a glória de Deus. Tire, não tenha medo, não se preocupe, tire a pedra, mostre para mim onde é que está o porquê das tuas lágrimas, mostre para mim o porquê da tua dor, mostre para mim onde está o teu problema, o tamanho dele. Mas cheira mal, não tem problema, mostre, filho, confie em mim, apenas confie, tire a pedra. E é isto que muitas vezes, irmãos, temos dificuldade de fazermos. Nós olhamos e vemos, irmãos, devido a esse, como eu falei, com esse imediatismo nosso, que ele baseia-se, essa pressa nossa se baseia em nossa humanidade, conceitos de tempo e espaço nosso é muito diferente do de Deus. Acreditamos que tem que acontecer tudo ali, na minha hora, no meu momento, né? E por isto deixamos muitas vezes sepultados sonhos do passado. Deixamos muitas vezes, irmãos, esquecemos de abrir a Deus tantas áreas onde estamos, quem sabe, vencidos pelo desânimo, pelo medo. 2 irmãos aqui, tinha 4 anos, um deles tinha 4 anos fazendo vestibular. Nós tivemos aqui uns 3 encontros de jovens no Sesumar, e um dia nós estávamos lá sentados, e um daqueles jovens já tinha 3 para 4 anos fazendo um cursinho e tentando o vestibular na UEM, e não conseguia passar. E eu estava lá coordenando aquele retiro, muita gente, muitos jovens da região, e eu passei, ele estava sentado olhando para as estruturas do Sesumar. Eu olhei para ele e falei: meu filho, e aí, tudo bem? Tudo bem, pastor, eu falei. Como é que estão os estudos? Eu sabia que estava acontecendo com ele. Está difícil, pastor. Gastando com cursinhos, mas está muito difícil, a concorrência é muito grande na UEM, eu não consigo. Eu falei: e aqui? Ele falou: aqui é um sonho, pastor, mas eu não consigo, eu não aguento, eu não chego aqui.
meus recursos não dá. E quanto você paga de cursinho por mês? Eu pago 270, 260 na época, não me lembro. Eu falei, quanto você consegue pagar aqui? Ele falou, mais tanto, pastor, mas a mensalidade é tanta, fica ainda um pouco distante. Eu falei, você quer mesmo fazer esse curso? Quero, então faça o teu vestibular aqui, faça a tua inscrição, presta vestibular, eu vou te bancar, mas não vou te dar, eu vou te bancar, eu vou pagar a tua faculdade, os anos que você ficar aqui eu vou pagar, a diferença, mas não vou te dar não, eu vou ser o teu FIES, quando você terminar você vai me devolver com o seu trabalho, porque você vai crescer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Ele ficou feliz, ele me abraçou, ele chorou, e falou, vai fazer isso mesmo, pastor? Faço, já está feito. E ele foi e prestou vestibular, passou. Primeiro mês, ele veio no gabinete, viu ali embaixo, chamei ele, falei, cadê o boleto? Não precisou esse mês, pastor. Esse mês não precisou. Beleza. Segundo mês, pastor, eu tinha uma economiazinha, não precisou também. Terceiro mês, ele chegou me abraçando e falou, pastor, eu passei no FIES. 70% garantido, já estou lá dentro. Vocês todos aqui, quase, creio, conhecem ele. Depois, outro irmão, que hoje trabalha na Receita, muito querido, fiz a mesma coisa com ele. Eu vou pagar o teu curso, faça, e se matricule, providencia lá o teu FIES lá, mas eu vou bancar, pode fazer. Fez a mesma coisa. Então, irmãos, não precisa desistir. Deus tem caminhos, Deus tem soluções, Deus tem portas. Apresenta a Deus o teu desejo, o teu sonho, não desista dele. Não é na tua hora muitas vezes, não é no teu tempo, não é na hora que você pensa, que você quer. Moisés chega para Deus e já está madurão, já está legal, já um homão forte, 40 anos, passou por uma escola muito boa ali do Egito, a melhor da época, um menino que foi um milagre de Deus, uma bênção de Deus. Ele fala, não, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar desse povo de Deus, porque estão maltratando ele. E ele vai lá e mata logo um egípcio daquele, e já faz uma bagunça danada, e aí daqui a pouquinho perceberam, e ele teve que sair e fugir. 40 anos no deserto. Abandonou tudo. Ele pensou que ia ser o faraó ali, que ia libertar o povo de Deus, e Deus vai estar comigo, e aleluia e tal. Deus botou ele no deserto 40 anos, fugido, humilhado, sofrido, cuidando de gado, de ovelhas, só sabia agora cuidar de gado, de ovelhas, de bode, sei lá o que mais, galinha, porco. E aí 40 anos se passaram, já com 80 anos madurão, família estabilizada, filhinhos, esposinha lá querida, sogrão lá, terra herança, herdeiro. Aí Deus chama ele na simplicidade lá, num fogo, numa sarça que estava lá. Ele via aquele foguinho lá queimando, era normal aquela combustão no deserto, mas ele olha e fala, mas esse negócio não se queima, não se consome. E ele se aproxima e Deus diz para ele, tire a sandália de teus pés, esse lugar que estás é santo. E a minha hora, Moisés, é agora. Moisés, não era lá atrás há 40 anos, é agora. Não, Senhor, agora eu não quero mais. Agora eu não vou, eu não sei, mas nem falar. Eu não vou mais. Vai, Moisés, eu vou estar contigo, Moisés. É agora que eu vou te usar. Mas, Senhor, já estou com 80 anos. Então, Moisés, eu estou te preparando. E Moisés, irmãos, foi pastorear uma igreja de mais de 3 milhões de pessoas durante 40 anos, atravessando um deserto, sem água, sem pão, sem nada. O maior ministério que um homem já realizou foi aquele. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus, talvez Deus tenha para você algo que não é de um tempo tão longo. João Batista chega, um menino novo, um homem de Deus, um homem honrado, um homem simples, um homem que vivia numa dieta, num jejum, na oração. E Deus chega para ele, e ele vem para preparar o caminho de Jesus, somente para fazer aquilo e ser preso e ser decapitado, humilhado. E aí, cadê Deus? Deus sabe onde ele estava, no mesmo lugar que sempre está, irmãos, no controle de tudo. No controle de tudo e de todos. Mas no tempo dele, ele só fez aquilo na vida dele.
Tão breve um ministério de um rapaz tão novo. Quem olhava de repente falava, meu Deus, quanta injustiça. Mas você acha que Deus perdeu o controle? Não perdeu. Uma vez, outra vez, Malaquias, vocês deram uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não será aqui, meus irmãos. Aqui nesta igreja tem muitas histórias. Os maiores, creio que os maiores heróis da fé, nunca subiram num púlpito para pregar. Nunca escreveram um livro. Não são grandes conferencistas. São homens e mulheres que muitas vezes estão sustentando nas orações, no jejum, dizimando do salário mínimo da aposentadoria, pessoas que estão amando a Deus, que têm histórias profundas, mas às vezes não tem reconhecimento de ninguém, mas Deus reconhece. Deus reconhece. Abraão chega para Deus, tem um chamado de Deus, filho, promessa, coisa linda que Deus faz, e Abraão passa um dia, passa anos, e 24 anos, e antes desses 24 anos, um dia Sara olha para ele e fala, meu velho, Deus se enganou, mas está feia a coisa, porque ó, todo mundo sabe dessa promessa. Vamos fazer o seguinte, tem uma gostosona aí, uma escrava minha, dá uma sapecada aí, vai arranjar um filho, vamos ajudar Deus. Vamos fazer alguma coisa para poder acalmar o povo, porque Deus esqueceu, não tem mais jeito, eu não estou mais aguentando, não tenho mais útero, não tenho mais nada, não dá mais. Abraão olha, boa ideia, vamos lá. E vem um filho, e Deus olha e fala, não é isso, meu filho. Esse filho vai trazer tanta confusão, mas eu vou abençoar ele. E depois passa mais alguns anos, Deus chama Abraão, o anjo do Senhor vem a Abraão e fala, olha Abraão, eis que eu vou te dar um filho. Sara ouve aquilo já sabendo que humanamente não tinha recursos nenhum. E Deus fala, olha, por que você está duvidando? E muda o nome dela, repreende ela, e ela tem um filho no tempo de Deus. Tem que acreditar, irmãos. Temos que tirar a pedra, porque às vezes mesmo que já venceu aos nossos olhos, mesmo que não tem mais condições aos nossos olhos, mesmo que aquela área da vida está tão denegrida, está tão violentada, está tão perdida, aquele filho, mas continua orando, tire a pedra, apresente a Deus como é, não queira achar que você pode impressionar Deus apresentando a Deus somente as tuas virtudes, tire a pedra de cima dos teus pecados, tire a pedra de cima das tuas falhas, tire a pedra de cima daquilo que está podre em certas áreas da tua vida e coloca diante de Deus e fala, Senhor, restaura. Não importa quanto tempo tenha, quanto feio está, não perca a oportunidade de acreditar, meu irmão, de dar um passo a mais, de crer um pouco mais, de ir um pouco além. Tenha fé, acredite no tempo de Deus, acredite na hora de Deus, mesmo que já tenha passado algum tempo, mesmo que tenha passado dias, mesmo que já está podre, mesmo que já está tudo sem solução, mas Deus está no controle, Ele tem o tempo dEle, e nós vamos ver, irmãos, Elias pensava que Deus já tinha abandonado ele, achava que ele estava sozinho, ele pede a morte, ele fala, calma Elias, não é assim não, tu ainda tem muito trabalho para fazer, meu filho. Então, irmãos, não esqueça de uma coisa, existe áreas sim, existe algumas coisas que só você pode fazer para que a bênção de Deus aconteça, para que Deus possa agir. A igreja está aqui para fazer aquilo que pode ser feito pela igreja. Deus vai fazer o milagre, mas existem coisas que é Deus quem vai fazer, o impossível, Ele vai fazer, mas tiremos as pedras, acreditemos, tiremos as pedras, não vamos nos desesperar nem descabelar-nos,
porque Deus é Senhor e soberano. Mas a gente fala de Elias, a gente fala de Abraão, a gente fala de Moisés, e eu e você. Quantas áreas estão sepultadas, espaços que precisam ser revitalizados, restaurados, otimizados. Mas mantemos muitas vezes a pedra da incredulidade, a pedra do orgulho em cima desses espaços. Temos que ter a coragem de tirar a pedra. Temos que ter coragem de permitir que Deus veja o que está debaixo do tapete da nossa vida. Temos que ter coragem, irmãos, e pedirmos ao Senhor esta libertação. Deus sabe, irmãos, o que está podre em nós, o que está falho em nós. Mas às vezes é preciso nós tirarmos a pedra e mostrarmos para Ele, do jeito que está estragado, do jeito que está feio, a minha vida. Olha, Senhor, aqui está, meu casamento não está nada bom, tem muitas áreas difíceis, meus filhos têm muitas áreas difíceis, mas está aqui, eu te apresento a Ti, Pai. Meus pais estão, Senhor, numa situação muito difícil, mas eu quero apresentá-los a Ti. Eu quero abençoá-los, eu quero, Senhor, remover a pedra, eu quero, Senhor, ser autêntico. Isto é autenticidade, remover a pedra é autenticidade, irmãos. É nós acreditarmos na simplicidade da palavra de Deus. É nós sermos objetivos no nosso agir, para que nós possamos ver a profundidade de Deus nas nossas vidas. É a simplicidade, a objetividade e a profundidade da graça de Deus, agindo em nós e sobre nós. Então, queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, queridos. Que Deus possa nos abençoar. Lembre, Ana não se amedrontou com a reprimenda do sacerdote. Ela apresentou a sua área de fraqueza a Deus. Eu sou uma serva, Senhor, meu útero está fechado, eu sou uma mulher sofrida e triste. E Deus a abençoou, irmãos. O tempo é de Deus, Deus não se limita a tempo e espaço. Nós temos o nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele. E Deus age no seu tempo. Não queiramos achar que Deus se engana. Não precisamos querer impressionar a Deus com coisas lindas e cheirosas. Apresentamos a Ele todo o nosso lado obscuro, feio, morto, mau. Ele quer revitalizar essas áreas em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Pastor Luiz Carlos Gomes. Deus abençoe a todos, irmãos. Graça e paz, irmãos. Quero iniciar agradecendo mais uma vez ao pastor Josimar, à igreja, por nos dar esta oportunidade, poder estar com vocês nesta manhã e nesta noite, participando dos dois cultos. Eu estou atualmente morando em Curitiba, minha esposa está aqui, a Is, vocês já conheceram. Ela hoje completou 74 anos. No próximo dia 6 de janeiro, 4 de janeiro, eu completo 53 anos de pastorado. E no dia 6 de janeiro, é isto, né? Nós completamos 50 anos de casados. Neste meio século, Deus nos abençoou muito com o Marcelo, primogênito, é fonoaudiólogo, muito bem sucedido, com uma excelente clínica, com uma pasta de trabalho enorme, atendendo um público VIP, muito bom, com a Michele, sua esposa, que trabalha nos recursos humanos do Hospital Pequeno Príncipe, é a segunda pessoa na hierarquia, acima dela apenas o diretor, proprietário, etc., com muito sucesso na sua carreira. Eles têm um casal de filhos, a Clarinha, que vai ser batizada agora com 7 anos, vai ser batizada, já fez o discipulado e está empolgada para o batismo. O Davi, que é o mais velho do casal, são membros da Primeira Igreja Batista de Curitiba, já tocando piano, tocou marcha nupcial
de orelha, né? Não sei se do meu tempo aqui alguém lembra, fazia uma distinção entre o músico da pauta, da partitura, e o músico de orelha, né? Hoje eu estou pagando por isso. Mas ele entrou na escola de música e está tocando piano já com boa desenvoltura. Temos a Márcia, que é dentista, muito bem sucedida no seu trabalho, com a clientela, um público muito bom, oferecendo, inclusive, trabalho para mais 2 pessoas na sua clínica. E Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Estamos aposentados há 12 anos e agora eu só vou criar galinhas. Falando em galinhas, eu não sabia, pastor Geraldo, que no deserto criava-se porco também no tempo de Moisés. Acho que tudo menos porco, viu? Aquela região, o porco é uma praga, né? É rejeitado. Mas, brincadeiras à parte. Irmãos, parece haver algumas coincidências na vida. Minha última participação aqui na igreja como pastor foi dia 8 de janeiro de 1995. O irmão Eurico pediu que eu participasse da escola dominical e, na sequência, celebrasse a ceia, porque eu ia embora ainda naquele domingo. Celebrei a ceia. E 27 anos depois eu volto para celebrar a ceia. São coisas que só Deus pode fazer, né? Celebrei a ceia, o Sebastião da Gaita disse para mim: pastor, o senhor vai almoçar comigo hoje, ele e a Neide. Você lembra, Sebastião? Priscila era pequena ainda, o tal de Rogério, eita moleque marvado. Mas está aí uma benção, o Rogério, né? Voltei aqui na posse do pastor Geraldo e encontrei esse menino dando uma cambalhota aqui do púlpito lá na porta. Eu falei, está precisando de um cacete, só pode. Mas está aí, que bênção, né? Fui paciente com ele, o pastor Geraldo, acho que muito mais, e ele virou gente. Que bênção. Virou um homem, né? É uma alegria poder ver esse rapaz aqui na igreja. E aí o Sebastião virou para mim e disse: o pastor vai almoçar comigo e eu quero lhe dar um tanque de gasolina para o senhor ir embora de vez. Eu disse: Sebastião, eu tinha uma Caravan e um tanque especial, cabia quase 80 litros de gasolina. Olha que azar. Eu falei para ele, pastor, não interessa o tamanho do tanque, eu vou encher para o senhor ir embora. E me deu aquele presentão. À tardinha, nós estávamos na casa do sogro, já falecido, na cidade de Ponta Grossa, onde paramos 1 ou 2 dias e seguimos viagem para a nossa casa. Há umas coisas na vida que não tem explicação. Quando conheci o pastor Estevão Crisma, nós fomos para uma fazenda aqui no norte, fizemos um culto em fazenda, em cima de um caminhão, chegamos parecidos com um tatu, de tanta poeira, tanta poeira. 55 anos depois, eu faço o sepultamento do pastor Estevão. O GPS me enganou, eles foram pelo asfalto, eu fui pelo chão. Quando cheguei no cemitério, eu parecia um tatu de poeira, eu e a Isis. Eu perguntei para o neto dele, tem alguma explicação para isso? Ele pergunte para ele. Eu falei, não dá mais, né? Conheci o homem na poeira e sepultei o homem, eu, todo empoeirado. Bom, vamos deixar de conversa fiada. Muito obrigado, irmãos, pela oportunidade que vocês me deram. Sentimos-nos honrados, eu, o pastor Geraldo, a Isis. Uma alegria poder rever muitos irmãos e conhecer uma nova geração pela manhã e outra geração que não foi do meu tempo nesta noite. É um privilégio que o Senhor tem me concedido muito nesta noite, uma bênção, refez o meu coração. Eu preciso celebrar a ceia porque ainda vou para Curitiba esta noite. Decidi ir embora, com medo de ficar na estrada amanhã por causa desses protestos, né? Vamos ficar em pé? Diz assim, Hebreus, eu não vou pregar não, só vou ler. Diz Hebreus 10, verso 7. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Esse texto, irmãos, passa pela ceia. Quando Jesus diz, antes desse acontecimento, eis aqui estou para fazer a tua vontade, ele está dizendo, eu estou pronto para a cruz, estou pronto a ser preso, estou pronto para ser crucificado, estou pronto a morrer, estou pronto a ser sepultado, estou pronto a ser ressuscitado, estou pronto a voltar ao mundo, estou pronto. Faze a tua vontade. Estou pronto a viver um tempo, por curto passo de tempo, menor do que os anjos. Eu renuncio à minha glória, eu renuncio aos meus direitos, à minha majestade. Eu deixo por um tempo de ser o Deus na equiparação com o Deus Pai, contudo, continuo com as prerrogativas de Deus, mas eu abro mão de tudo. Isto implica na minha morte, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Deus nos ensinou muito nesta noite e Ele continua ensinando. Precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor. A outra coisa, Ele diz assim, remove o velho para estabelecer o novo. Cancela todo o sacrifício do passado. Eu quero estabelecer uma nova aliança, um novo tempo. Eu estou pronto. Embora o Velho Testamento, todo o ritual do passado, foi instituído pelo Pai, ele cumpriu o seu propósito. Remove todo o pacto velho, estabelece um novo tempo, uma nova aliança. Eu assumo este compromisso. Deus, penso eu, que não deseja que nós judaizemos a igreja, que voltemos às práticas do Velho Testamento, mas que celebremos a nova aliança. E parte dessa nova aliança se pratica através da ceia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós abençoamos estes elementos, abençoamos o teu povo que vai participar desta ceia, perdoa as nossas culpas, perdoa os nossos pecados e participa conosco nesta noite, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Pode se sentar. Irmão, quem ajudou o pastor Geraldo, me ajuda aqui um pouquinho também, segundo o Geraldo, com essa nova tecnologia. A primeira ceia que eu participei foi num caneco, na Assembleia de Deus. E o presbítero passava com o caneco, você tomava um gole e ele limpava ali com um pano na roça, imagina que higiene. O próximo irmão tomava também um trago, depois vinha um irmão com a garrafa atrás, completava e a gente ia tomando. E tinha uns irmãos chegadinhos que sugavam quase tudo. Hoje aqui há uma igualdade, né? Está equiparado, todo mundo toma a mesma quantidade. Por isso Paulo disse, se você estiver com fome, vai comer em casa. E se está com vontade de beber, vai beber em casa. Porque aqui é só uma simbologia, que vocês já entenderam muito bem. Amém? Pegue o seu pão agora, em nome de Jesus. Pegue o seu pão. Troque com o seu irmão aí. Mesmo sentado. Troque com ele. Eu sei que você já pegou na mão, não há problema. Deus está conosco e diga, esse é o cálice, é o pão da nossa aliança, da nossa amizade, da nossa confraternização. É o símbolo de Jesus. Diga para ele, eu te amo no amor do Senhor. Amém? Fique em pé, comamos juntos, simbolicamente, participemos do corpo de Cristo. Jesus disse aos discípulos, eu desejei muito participar com vocês desta celebração, porque nunca mais, a não ser naquele dia, até que eu venha. Este é um ato profético. Geraldo citou isso aqui de manhã, né? Este é um ato profético, talvez o maior do Novo Testamento. Até que eu venha. Até que, reunidos no reino, todos nós participemos do grande banquete para a glória de Deus. Pegue o cálice agora. E diga para o seu irmão, troque com ele, esse é o cálice da nossa comunhão. Diga para ele o seguinte, apesar das nossas diferenças, nós nos amamos. E Cristo nos ama. Ele morreu por mim e por você. Bebamos em memória de Cristo nesta noite.
Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento extraordinário na Tua presença. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a todos os Teus filhos de participar simbolicamente do Teu corpo e do Teu sangue, do compromisso com esta nova aliança que é vida, e vida em abundância, vida de qualidade, vida de aperfeiçoamento, porque Tu és perfeito. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. E continua nos abençoando nesta noite, uma semana de bênçãos para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Muito obrigado, pastor Josimar. Deus abençoe grandemente o irmão, sua família, seus filhos, sua igreja. Amém. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar o pastor Geraldo aqui. Se a Isis quiser vir também, não é? Quiser vir, pode vir. A ideia é que eles ficassem hoje aqui ainda, não é, para descansar, mas por questões aí que todo mundo está sabendo, amanhã eles preferiram se deslocar agora para casa, não é, para chegar em casa ainda hoje, evitar qualquer deslocamento amanhã. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que dá muitas alegrias para nós, não é, pastor Geraldo, pastor Luiz, Isis, né? Estou aqui há 16 anos pastoreando essa igreja. E hoje aqui, tendo aqui o pastor Geraldo, hoje aqui tendo o pastor Luiz, é um dos dias assim, de muita alegria para o meu coração, muito feliz de poder estar vivendo esse momento juntamente com vocês, juntamente com esses homens que edificaram, que trabalharam tão arduamente e dedicadamente, e hoje a gente pode colher tanto daquilo que eles fizeram. Então, louvo a Deus por isso. A ideia de tê-los aqui entre nós era que eles pudessem nos conhecer, ver aqui boa parte do fruto do trabalho deles, não é? Muitos ainda estão aqui. Hoje de manhã receberam tantos abraços, não é? Agora seguramente vão receber um montão de pessoas às quais eles serviram, mas hoje eles podem rever alguns e conhecer tantos outros, que são fruto do trabalho deles aqui nesse lugar, não é? Então, só um detalhe, sim. Se tem algum irmão que vai para Curitiba, como meu motorista, você pode levar meu carro, me deixa em casa em volta de ônibus. Muito obrigado. Eu não ia perder. Mas tá bom. Então, como eu estava falando seriamente, a gente fica feliz, não é, por esse tempo aqui. Obrigado por virem, obrigado por deixarem, não é, estarem aqui. Obrigado, viu, pastor Geraldo? Leva um abraço nosso para a irmã Eunice. E para as crianças também, né? Você pode estender as suas mãos, mais uma vez. Como igreja grata, você pode orar. Aí onde você está, você pode agradecer a Deus. E abençoar estes servos, suas famílias, filhos, netos, ministério. Ore pela viagem deles nesse momento, para que seja um tempo de guarida do Senhor, de paz. Que essa semana seja uma semana boa. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos a bênção deles. Obrigado porque o Senhor nos permite viver sob o impacto dos esforços deles. Nós te agradecemos, nós os honramos como igreja. Nós honramos o legado deles aqui nesse lugar. Nós os abençoamos para que prossigam sendo bênção e luz da parte do Senhor por onde andarem. Recebemos a bênção do Senhor através deles para nós, o legado do Senhor através deles para nós. Obrigado porque nos esforços deles, eles levantaram um teto, e nós pisamos sobre o teto que eles levantaram. Muito obrigado por esta bênção, nós te agradecemos, e sabemos que o Senhor sempre atua assim. Permita-nos, enquanto igreja agora, atual, construir também um bom legado, um legado de impacto para aqueles que virão depois de nós. Que eles andem sob o nosso teto, sobre aquilo que estamos construindo hoje, que às vezes é maior do que nós. Seja, Deus, um lugar bom para aqueles que virão depois da gente. Essa é a nossa oração. Despede em paz o teu povo, que o culto que a gente começa agora seja um culto de muita vida, muita alegria, muito poder do teu Espírito Santo.
e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja renovado sobre você e aqueles a quem você ama, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Você não precisa sair correndo por nenhuma dessas portas aí. Pode dar alguns abraços bons, se despedir dos seus irmãos e irmãs, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.